Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram, às 11 horas da manhã. Nessa live eu apresento as estratégias para você fechar mais contratos para a sua empresa de TI. Meu nome é Ronald Perrini e o tema da live de hoje é qual a técnica para prospectar novos negócios. Primeira coisa, é muito importante prospectar porque vendas é um conjunto de sucessão de interação com o cliente que no final ele acaba comprando. Ou seja, eu preciso interagir com o cliente, né? Muitas vezes eu preciso fazer reunião, preciso apresentar e tal, e no final acontece uma venda, certo? Então, vendas já foi estudado, já foi masterizado. Toda empresa ela tem um departamento de vendas e as empresas elas precisam ter previsão de quanto que ela vai faturar, de crescimento, ter controle, certo? Então, dentro de vendas existe essa sequência que você percorre para que uma venda aconteça. E o que você precisa é cada vez mais saber ter previsão de quantos contratos você vai fechar, por exemplo, naquele mês. Tá? Isso é que todos os donos, todos os diretores, acionistas de grandes empresas, eles querem. Eles querem ter uma previsão de faturamento. Tá? E na verdade, eles olham o seguinte, né? Eles falam, olha, eu estou faturando isso e eu tenho tantos clientes. Tá? Qual é a previsão de crescimento? Aumento do faturamento e aumento do cliente. Tá bom? E precisa ter estratégia para isso. Então, prospecção é o passo mais importante porque ele é o primeiro passo, é onde nasce tudo. Entendeu? É como se fosse a nascente do rio. Então, se você não tem reunião, se você não encontra contatos, você não tem venda, não tem nada, certo? Então, isso é um trabalho que precisa ser construído, não é algo que acontece, não é algo que você pode deixar rolar e ser natural. Olha, amigo, não é natural, tá bom? Então, encontrar leads ou encontrar contatos não é algo natural. É algo que você precisa trabalhar, criar estratégias para você conseguir ter um certo número de contatos todas as semanas. O maior erro dos empresários de TI é crescer e passar muito tempo só recebendo contato de indicação. Por que isso é um erro? Porque quando chega a indicação, é ótimo, né? É uma indicação, a pessoa quer o contato, ele está interessado, ele já sabe o que eu vendo, sabe? Ele sabe que eu sou bom, meu amigo que me indicou, vale a pena e tal. Então é muito bom, né? Porque você vai, visita um contato que quer, que já te conhece, e o negócio já está meio caminho dado. É só explicar tecnicamente ali e chutar a bola pro gol. Mas muita gente vive nisso. E aí, quanto melhor tecnicamente esse empresário mais indicação ele recebe. Por quê? Porque afinal ele é bom, né? Então tudo que é bom as pessoas acabam indicando. Legal. Mas e é aí que está a cilada. O que eu quero te atentar é o seguinte, olha, você pode mais e você pode trabalhar de forma profissional. E se você é bom, você não precisa ficar esperando chegar a indicação. Por quê? Eu disse que o maior erro é crescer só por indicação. Não falei? Agora eu vou explicar. Ó, crescer por indicação é muito bom. Ah, Ronald, você está se contradizendo. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que crescer por indicação, você não tem controle de quando vai chegar a próxima indicação. Esse que é o problema, certo? E aí, se você não sabe, ó, a gente vai entrar na primeira semana de maio, a partir de segunda-feira que vem, e você não sabe quantos contatos você vai receber na próxima semana. E aí eu estou falando só para pessoa que vive por indicação e não está trabalhando a prospecção de forma profissional. Então, esse é o maior problema. E você, como empresário ou como gestor de uma empresa de TI, você precisa ter controle. Por que as grandes empresas? Por que empresas que têm acionistas, que têm um grande grupo de diretoria, né, é chamado de board, né, que é um grande grupo de pessoas, por que essas empresas elas pressionam muito a área comercial para poder saber dos números? Porque, primeiro, elas podem pressionar a partir do momento que elas entendem que vendas é um processo, certo? Você cria tarefas ou ações que você vai executar em cada etapa para que uma venda aconteça no final. E a etapa mais importante, que é onde começa tudo, que é a nascente do rio, é você conseguir contatos, sabe? Que é justamente o tema dessa live aqui, prospecção de novos negócios. Ó,
Prospecção de novos negócios, basicamente, prospecção é algo amplo, né? Porque prospecção é você chegar e prospectar, é você falar. Fala assim, olha, pessoal, eu faço isso aqui, tá bom? Ou seja, a partir do momento que eu comunico e que eu deixo um grupo de pessoas sabendo o que eu faço, isso eu já estou prospectando. Só que eu quero trazer aqui o processo completo, que é você comunicar, as pessoas terem ciência do que você vende, você encontrar uma pessoa que queira aquilo que você vende, e aí quando você encontra uma pessoa, isso é chamado de lead. Quando você, vou voltar um pouquinho. Quando você comunica para pessoas, essa comunicação são contatos. Você comunica para contatos. Quando uma pessoa responde uma comunicação, e ela faz um contato com você, ela se torna um lead, certo? Às vezes essa pessoa que responde, ela tem interesse e às vezes não. Às vezes ela quer resolver um problema, quer botar um sistema ou alguma solução, e às vezes ela não quer, mas ela pelo menos te respondeu, ela quer um networking, não sei. Se ela tem o problema que você resolve, é um lead quente. Se ela não tem, é um lead frio, certo? Agora, isso daí é um conceito, é termo conceitual. Não tô entrando aqui no julgamento, tá? Só tô dizendo que isso é um conceito. E aí, agora voltando pro tema, que é qual a técnica para prospectar novos negócios, você precisa pegar alguma técnica para você prospectar contatos, para que dentro desses contatos que você prospecta, alguns eles vão querer sim conversar com você, porque eles sabem que você tem uma solução e eles vão querer saber um pouco mais e tocar aquela solução, tá bom? Por que a indicação é bom? Porque quando chega um contato de indicação, normalmente a gente indica para um amigo que fala, poxa, eu tô precisando disso, ou tô com essa dificuldade aqui na empresa, ou deu errado aquilo outro. E aí a gente pega e fala, vai lá, olha, eu conheço uma pessoa que te ajuda a resolver, sabe? Meu carro furou o pneu. Eu conheço um borracheiro. Normalmente é assim. Ou seja, esse contato que se torna um lead depois, ele está muito mais qualificado, porque ele já tem um problema e ele já sabe que você resolve, tá bom? Então, esse é o objetivo que você tem que chegar. Pegou isso? Beleza. Então, tá claro que o seu objetivo é isso, ter leads qualificados. Ou seja, ter contatos de pessoas que têm o problema, que você resolve e que ela sabe que você resolve. Então, esse é o seu objetivo. Teve isso, aí depois você vai seguir lá o processo de vendas, vai fazer reunião e vai tocar isso para frente. Mas aqui o tema central dessa live é como você chegar nesse objetivo. Agora, você precisa fazer isso de forma profissional, por quê? Porque as grandes empresas estão fazendo. E isso é processo. Exatamente, isso é processo. E então, se você deixa isso rolar, você está simplesmente deixando a correnteza levar o barco. Só que você está fazendo isso assim de forma sem perceber que o seu barco tem um motor, sabe? E tem um motor ali disponível para você. Mas você ainda não ligou, você não viu que tem um motor. E quando você percebe que tem um motor, qual é a sua oportunidade, né? Liga o motor e direciona para onde você quer que o barco vá. Não deixa a correnteza levar o barco. É a mesma coisa. Então, todo empresário ou todo líder de uma empresa de TI tem disponível agora técnicas para prospectar novos negócios, certo? E direcionar para onde ele quer que a empresa dele vá. Isso tá aí. Você pode fazer. Se você não está fazendo, o seu barco tá deixando a correnteza levar, certo? Pode ser que uma hora a correnteza puxe para um lado que seja bom, outra hora para um lado mais perigoso, outra hora o negócio está muito parado, certo? Agora, se você sabe que tem motor e você liga o motor e você começa a direcionar, você precisa depender da correnteza? Não precisa, né? E é isso que eu tô aqui advogando, tá bom? E quando você faz isso, outra coisa, você tem que perceber também o seguinte, que às vezes o seu motor está desligado e tem vários outros barcos passando com motores assim, uns mais acelerados, outros mais devagar, outro vem a vela, mas às vezes está ventando um vento que está indo bom e ele está indo mais rápido do que o motor, porque está ventando forte. Enfim, então você está ali no mar, certo? Vários barcos passando por você e muitas vezes você não para perceber. Sabe que os outros estão com o motor ligado, estão com vela, você só vê os barcos passando, mas você está muito concentrado no seu. E o seu barco está com o motor desligado. Então,
O que eu estou querendo te falar? Eu estou querendo dizer que as outras empresas grandes ou as empresas que fazem isso de forma profissional são os outros barcos, sabe? Que estão com seus motores ligados e andando na direção para onde eles querem ir. Muitas vezes você ainda não está percebendo isso. Você não percebe que as outras estão fazendo isso. Entendeu? Enfim, e quando você não percebe, não tem nada o que fazer, né? Mas quando cai a ficha, você fala, nossa, entendi, cara. Olha, eles estão prospectando, eles fazem isso dessa maneira, eu vou fazer também. E aí é isso que eu te convido, para você fazer de maneira profissional. Tá bom? Então, beleza. Então, isso daí é o mais importante. Quando você começa a fazer de forma profissional, você começa a ter previsão de quantos contatos você vai receber na semana. Vamos dizer que você implementou processo e você está começando a fazer contato com as pessoas, certo? Você está prospectando. O que é isso? Você está mostrando, né, para o mundo, para as pessoas, que o serviço que você presta, qual a solução que você presta. Você está prospectando, certo? Para alguns contatos e alguns estão respondendo ou não. E aí você descobre que a partir do momento que você fala com 20 contatos, 8 te respondem. E aí você fala, nossa, então estou mais ou menos nessa ordem de grandeza, né? Eu falo com 20 contatos e 8 me respondem. Beleza. Você tem a sua primeira taxa de conversão. Quando você tem sua taxa de conversão, isso começa a te dar um pouco mais de previsibilidade. Por quê? Porque aí o seu objetivo inicial vai ser toda semana falar com 20 contatos. Certo? E aqui eu só estou falando o número, tá? Pode ser 20 contatos para 2 responderem, pode ser para 1, pode ser para 8. Eu não estou querendo entrar no mérito, tá bom? Porque cada negócio, cada cidade, cada região tem números diferentes. Enfim, depende muito, né? Depende se a pessoa nunca viu aquele negócio, se já viu aquela solução. A lei da oferta e da procura. Por exemplo, se eu estou numa cidade que não tem nenhum especialista em segurança da informação, eu começo a falar sobre isso, né? Então eu vou falar para menos pessoas e muito mais vão estar interessadas. Então, por isso que eu estou falando, depende muito do tipo de negócio, tá? Por exemplo, São Paulo, uma cidade imensa, tem muita gente. Muita gente. Então é fácil, você pode prospectar um mercado cheio que vai ter gente que vai te responder, tá bom? Então, enfim, mas eu só quero que você pegue isso, a taxa de conversão. Pegou. Taxa de conversão. Então você precisa saber qual é a sua taxa de conversão para você começar a trabalhar toda semana, porque você vai fazer o seguinte, faça chuva ou faça sol, o que você vai fazer é fazer contato com 20 pessoas. Ponto. É isso. Por quê? Porque aí você vai ter o seu número de reuniões da semana. E aí você passa a ter mais previsibilidade de quantas reuniões novas você vai conseguir naquele mês, tá bom? Ah, Ronald, precisa ser eu que faço o contato? Não, meu amigo. Você pode começar, acerta o processo e passa para um júnior fazer. Passa para uma outra pessoa da sua equipe fazer ou passa para uma ferramenta. Mas aí a gente vai chegar lá. A gente ainda vai chegar sobre isso. Então aqui, ó, no tema da live eu vou falar tudo sobre a técnica para prospectar novos negócios. Mas para isso eu preciso que você saiba qual é a importância. E vou te falar, é tudo de bom, cara, quando você está prospectando e toda hora chega em contato. Sabe por quê que é bom? Porque às vezes você não se apega tanto a uma oportunidade, a uma venda, sabe? Às vezes você não se apega tanto, porque está chegando sempre. Você sabe que chega sempre. Você está prospectando ali de forma profissional já há algum tempo e toda hora chega um contato no seu e-mail, sabe? Para você ligar, chega um e-mail, um telefone de algum cliente para você marcar uma reunião. Então, o que acontece? Cara, você começa a não se apegar tanto, né, nas oportunidades. Isso é muito bom. Isso é excelente. Ó, vê um vendedor que tem que lida com muitas pessoas. Normalmente ele não se apega. Você vai numa loja de shopping, qualquer loja de shopping, vai numa livraria, sabe? Na verdade, a pessoa da livraria, ela nem tá apegada se você vai comprar o livro que você está perguntando. Você chega lá e pergunta, tem esse livro aqui, qual é o autor e tal? O autor, né? E aí ele te mostra o livro e aí ele te mostra e deixa, cara. Ele não tá apegado. Por quê? Porque toda hora tem gente entrando na livraria, né? E o desapego é muito bom. É bom você estar desapegado. Por quê? Porque quando uma pessoa está muito apegada a alguma coisa,
Isso gera desconfiança. Não é verdade? Ó, quem aí já namorou sabe. Eu acho que todo mundo aqui já namorou, né? Já tem mais de 18 anos. Se bem que o pessoal namora já, hoje em dia, com 15, 16. Mas enfim, então, todo mundo que já paquerou sabe. Quando você tá muito apegado a uma pessoa, quer muito aquela pessoa e tal, você fica vidrado, e aí você chega com muito apego, a pessoa fica assim, opa, poxa, eu até achava ele interessante, mas cara, ele veio com um papo aqui que me despertou um alerta. Então o desapego vai te ajudar, tá? É isso que eu quero. E como que você tem desapego? Com abundância de contatos. Legal? Pegou? Então, isso daí é importante que você tire um tempo e que você se concentre para essa tarefa, porque mesmo nessa época aqui de coronavírus, tem várias empresas que estão prospectando. Eu tenho uma empresa, que é uma empresa de contabilidade, tá? Que é de um amigo meu. Ele tem mais de 50 funcionários. Isso para empresa, para negócios de contabilidade é grande, tá? Porque normalmente contador, eles são equipes enxutas, com 3, 4, tá? E esse meu amigo não, ele tem 50, ele atende indústria, e atende muita coisa dentro da contabilidade. E ele está fazendo um trabalho de prospecção. Nesse trabalho de prospecção, cai lead. Cara, tem dia que cai 3 leads em um dia, tem dia que não cai nenhum. Mas pelo menos, mas nunca fica assim 2 dias sem cair nenhum. Sempre pelo menos cai um. Então toda semana ele tá cheio de contato, sabe? E cheio mesmo, assim, é mais de 12 que chegam contatos no e-mail dele. E o que ele faz? No início era ele que ligava, e depois ele passou para uma pessoa, sabe? Da equipe dele para entrar em contato. E ele tem que entrar, toda semana vai chegando lead e o cara vai ligando. E chega muito lead bom, chega lead ruim, chega lead de tudo quanto é jeito. Mas ele não tem apego, cara. Ele não tem apego. E, inclusive, tem que até tomar cuidado, né? Porque eu faço um acompanhamento com ele e uma das coisas que eu tenho que sempre estar lembrando é o seguinte: às vezes chega lead bom, ele telefona, o lead não atende, e ele tenta retornar mais uma vez, o lead não atende, e ele já está partindo para o próximo. E não voltou. Entendeu? Por quê? Porque ele está tão desapegado que toda hora está entrando, sabe? Que ele acabou esquecendo. Então, tem hora que, e eu fico acompanhando, então tem hora que eu falo, olha, e esse aqui? Não, cara, tem que voltar, tem que ligar e tal, entendeu? Então, é isso. O desapego, ele é muito bom para o seu negócio, tá? Ele é muito bom para o seu negócio. E, inclusive, os clientes, eles sentem, dá para sentir um cheiro de desapego, que a empresa é boa, que a empresa não depende, não está desesperada para vender. O cliente sente esse cheiro, tá bom? Deixa eu ler alguns comentários aqui, vamos lá. O TSI Brasil falou: a propagação através da live está sendo um novo momento, sim. Prospecção. Quais técnicas de prospecção você recomenda e como usá-las na prática? O Ronald Perdigão perguntou. Eu vou falar já. TSI, tenho feito uma prospecção hoje pelo Google, mas vou às ruas buscar clientes sem sair de casa. Show, TSI Brasil. Google Maps, tá? Muito bom isso. Desapegar com abundância de contatos. É isso. Então, beleza, gente. Então, eu quero que você entenda isso. Porque a gente vai chegar em como fazer, tá bom? Só que não adianta nada eu chegar se você não tem a devida importância, cara. Isso é muito sério. Ó, empresa grande que não tem um processo de prospecção, de atração de cliente, ela quebra. Primeiro que isso não existe. Qualquer empresa grande que contrata um diretor comercial e rapidinho, sabe, 2, 3 meses, essa etapa comece a parar, esse diretor sai, cara. Ele é mandado embora, ele é trocado. Então, isso não existe, tá bom? Então, se por acaso você ainda não está fazendo isso, olha, você me desculpa, mas você ainda não está, sua empresa não está trabalhando de forma profissional, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Tudo começo, certo? Conseguir contato. Legal, beleza. Ronald, me explica uma coisa. Como que eu vou conseguir contato? E aí, eu preciso te explicar um conceito, que esse conceito, ele vai... Eu acho que ele vai aterrissar na sua cabeça. O que eu digo isso? Muitas vezes a gente vê algumas informações, a gente sabe, eu sei que muita gente que está aqui sabe da importância, entendeu? De ter
de estar sempre prospectando e de ter novos contatos. Eu sei que vocês sabem, entendeu? Mas, às vezes a gente sabe da importância de alguma coisa, mas a ficha não cai. A gente fala, depois eu faço, certo? E aí a ficha não cai, tá bom? Então, eu quero primeiro trazer aqui para você um conceito principal, que é o conceito utilizado dentro da prospecção, que é o conceito do tráfego. O que é tráfego? Tráfego é o seguinte, imagina que você tenha eu tenho um restaurante aqui nessa rua, imagina, certo? Nessa rua, na porta do meu restaurante, passam pessoas, né? As pessoas passam por ali. Essas pessoas que passam pelo meu restaurante são o tráfego, são tráfego de pessoas, são gente que passam na porta, tá bom? Beleza. O restaurante, ele pode prospectar de algumas maneiras. Ele pode começar a dar panfleto, certo? Pode começar a dar panfleto. Ele pode ter lista de clientes que já visitou o restaurante, ele começar a mandar, por exemplo, SMS, WhatsApp, para falar, olha, hoje está com promoção, o restaurante hoje está bem, tá bom e tal, tá? Alguns restaurantes, muitas vezes no centro das cidades ou em locais onde tem mais escritórios, esses restaurantes não fazem isso. Eles só trabalham só com as pessoas que são os passantes. Por quê? Porque o tráfego é muito intenso. Então tudo vai depender da quantidade de pessoas que passam ali, do tráfego de pessoas, certo? E do volume que o restaurante precisa, tá? Então tem um restaurante que tem um tráfego de pessoas passando muito intenso e eles vão trabalhar só com essas pessoas. Tem outros que tem um tráfego de pessoas passando menor e eles vão buscar tráfego de outros lugares. Por exemplo, fazem parcerias com RH de grandes empresas. E aí o RH lá começa a notificar e dá um desconto de 10% no restaurante quando mostra o crachá da empresa. E o que acontece? O RH, ele chega e notifica, às vezes, um escritório que tem 100, 120 pessoas. Ou seja, então ele usou um canal de tráfego de pessoas para poder divulgar, tá bom? Outro canal de tráfego é a internet. A internet. O que é a internet? A internet é o seguinte, você faz um anúncio ou uma comunicação sua, certo? E pessoas vão receber esse anúncio. Esse anúncio vai ser exibido para essas pessoas. Essas pessoas, elas são o tráfego, sabe? É o tráfego de pessoas que é exposta àquele tipo de comunicação sua. Então, eu preciso que você entenda isso, primeiro porque é aí que é a base da prospecção, tá bom? Então, o primeiro passo é você pensar o seguinte, olha, tá bom, aonde que está o tráfego, certo? Porque o tráfego está rolando. Na internet, as pessoas estão assistindo, sabe? As pessoas estão navegando no LinkedIn. As pessoas, elas estão no Instagram assistindo lives, estão vendo vídeos, estão vendo feed. As pessoas, elas estão digitando os problemas que ela tem no Google, estão assistindo vídeos no YouTube, certo? Então, as pessoas estão lá. O tráfego, que é o grupo de pessoas, estão ali, certo? As pessoas, elas estão passando na rua, as pessoas estão chegando nas empresas para trabalhar. Ou seja, então você primeiro precisa pensar o seguinte, olha, eu quero pegar o tráfego de pessoas, tá bom? Legal. Para quê? Para eu poder gerar a comunicação. Existem alguns outros locais que têm tráfego? Existem. Você pode comprar isso, certo? Você compra fazendo anúncios, porque, por exemplo, quando eu faço um post aqui no meu Instagram, esse post, o Instagram, ele vai distribuir para 10% dos meus seguidores. E às vezes até menos, tá? 7%, 6%. Então, por exemplo, eu tenho 1.500 seguidores, certo? Esse post, o Instagram vai distribuir para 90, 100 pessoas, tá? Por quê? Porque ele quer que eu pague para ele distribuir para o restante, tá bom? Por quê? Porque é assim que ele ganha dinheiro. Então essa é a monetização da ferramenta, é o jogo deles, tudo bem? E não tem nada de errado, a ferramenta é deles e eles são uma empresa e eles têm fim lucrativo, têm que ganhar dinheiro, tá bom? Então eles cobram pelo tráfego. Então vamos lá, eu posso fazer um post, esse post vai ser exibido para um grupo de pessoas. Se eu pago, ele vai ser exibido para um grupo maior de pessoas, tá bom? Então, esse é um tráfego pago, tá? E aí eu posso pagar tanto no LinkedIn, posso pagar no Instagram, tá? Então, a gente tem esse. A gente tem uma segunda outra opção, que são empresas que geram listas. Como que é isso? Olha, você pode contratar ferramentas que te dão listas de outras empresas. E aí essas listas são segmentadas. Por exemplo,
você compra uma lista com 500 contatos na sua cidade, certo? De empresas de diversos tamanhos. E aí você faz um filtro lá e você tem essas informações. O que, que você tem? Você tem o nome da empresa, você tem o nome do contato, às vezes você tem um e-mail e tem um telefone também, tá? E aí você precisa checar para ver, porque eles dão só a lista, o resto é com você, tá bom? E empresas que fazem isso são, por exemplo, Empresômetro, sabe? Serasa, enfim, tem outras, né? Tem outros mais famosos aí, Rive, enfim. Vamos lá. O Gustavo está perguntando, mas com a LGPD, poderá ser feito desse jeito, comprando listas? Pode sim, ô Gustavo. Por quê? Porque as listas são informações públicas, tá? O que acontece? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou empresário. E quando eu abrir a minha empresa, eu tenho que fazer o cadastro dela, né? E aí, eu faço na junta comercial, o cadastro da minha empresa. Quando eu abro lá o CNPJ e quando eu abro... Só o fato de eu ter um CNPJ, essa informação é pública do CNPJ da empresa e toda empresa precisa ter um endereço, precisa ter o telefone, o nome do sócio, tá? Essas informações são públicas. E-mail, eles pedem e-mail, tá bom? Então, essas informações são públicas. Então, essas empresas, elas se concentram com essas informações, entendeu? E elas fazem uma análise de tamanho da empresa, por exemplo, às vezes de faturamento, tá? Porque dependendo da classificação contábil da empresa, ela se encaixa numa classe de faturamento. Então você consegue ver, por exemplo, empresas que têm um faturamento acima de 3 milhões. Isso já te dá uma suspeita que podem ser empresas melhores, tá bom? Então essas informações são públicas. O Ronald perguntou, e tem que se ter cuidado para não entrar para a blacklist dessas empresas. É verdade. Mas eu não estou nem falando de mandar e-mail ainda, Ronald, porque isso que você falou é verdade mesmo, tem que ter esse cuidado, porque se você pega todos os e-mails e sai disparando, você entra direto para o blacklist, tá? Tem estratégias melhores. Qual empresa que você indicou para comprar essas informações? Cara, tem várias, você bota lá no Google como comprar lista, tem uma chamada Empresômetro, tá bom? E aí vai vir as concorrentes. A Serasa voltou para esse mercado, tem a Rive, RREV, sabe, Exact Sales, tem vários que fazem isso, esse trabalho, tá bom? Então você pode comprar essas informações. Mas vamos lá, gente, vamos lá, porque, cara, tem muita coisa, ainda tô começando. Então eu só quero que você entenda o conceito de tráfego, tá bom? Então você compra essas informações. E eu não tô dizendo que isso é bom, não. Você vai entender que tem estratégia melhor, tá, gente? Então eu quero passar logo por isso, tá bom? E-mail assim é muito vago, difícil chegar na pessoa certa. Isso, Thiago, concordo com você. Concordo com você. É possível, mas é mais difícil, né? E aí, enfim, mas vamos lá. Deixa eu terminar aqui, deixa eu concluir o conceito. Então, eu quero que você entenda o conceito de tráfego. O conceito de tráfego ficou claro? Joinha aí, bota um joinha amarelo aí, quem tá claro. Quem não tiver, faz uma pergunta, tá bom? Vamos lá. Então, você precisa, agora que você já entendeu qual é o tráfego, você precisa escolher que tráfego que você vai trabalhar, tá bom? Para você enviar a sua comunicação. É assim que você faz. Tá? E aí existe, o pessoal tá entendendo, o Play, o Denilson tá aqui, o Thiago também, beleza. Então tá, gente, vamos lá. Então tem essas ferramentas que você compra essa lista, certo? Mas lembra aqui no início da live que eu falei que o objetivo seu da prospecção é encontrar lead qualificado? E lead qualificado é um contato que tem um problema que você resolve e que ele sabe que você resolve. Esse é o objetivo. Porque não adianta nada eu ter uma lista de contato enorme, certo? E dessa lista ninguém se tornar um lead qualificado. Não adianta nada, tá bom? Então, esse é o objetivo, esse é o output da prospecção, tá? Então, vamos concentrar então nesse objetivo, porque é isso que importa. Como você vai fazer? Tem N maneiras aqui que eu vou apresentar, mas você precisa chegar nesse objetivo. Então, conceito de tráfego explicado, agora você precisa enviar a comunicação para essa galera, para esse tráfego. O local que você vai enviar a comunicação, eu acho que é o tema central aqui, que foi a curiosidade das pessoas. Então, eu já vou começar abrindo dizendo que não existe um local único, né? Você tem vários locais, e são locais diferentes, com tráfego diferente, de pessoas diferentes, comportamento diferente. Pensa no exemplo do restaurante. Uma pessoa que está passando na rua na hora do almoço,
ela tem um comportamento, e uma pessoa que está no escritório às 9 horas da manhã, que acabou de chegar e está mexendo no computador, ela tem outro comportamento, certo? Uma pessoa que está indo embora para casa às 5 horas da tarde, e mesmo passando no mesmo restaurante, ela tem outro comportamento, tá bom? Então você tem que pensar o seguinte, olha, qual é o comportamento desse grupo de pessoas? Tudo baseia daí. Porque se você não entende o comportamento, você cria uma comunicação errada, certo? Olha só, na hora do almoço, o restaurante ele pode chegar, dar um panfleto e falar, olha, vem comer aqui, a picanha hoje está maravilhosa, certo? Isso é uma comunicação. Se ele usar isso 5 horas da tarde, vai funcionar? Não vai, né? Olha, vem aqui, vem comer aqui, ó, hoje a picanha estava maravilhosa e amanhã vai estar também. Isso vai funcionar? Não sei, eu acredito que não, né? Não vai ser tão eficiente quanto na hora do almoço. Então, a sua comunicação ela tem que ser adaptada. Não é porque você vende uma solução de TI que você vai usar a mesma comunicação para todos os grupos de pessoas. Por quê? Porque você tem que analisar o comportamento, tá? Então, qual é o comportamento padrão? Primeiro, na internet, as pessoas, quando estão usando as redes sociais, elas estão por entretenimento ou elas estão por se conectar com outras pessoas. Às vezes uns amigos, às vezes ela quer ver foto de uma pessoa que ela admira, sabe, de um artista, enfim. Ela quer ver, ou então ela quer ver pegadinha, né, que é o entretenimento, ou ela quer ver algum amigo. Existem essas duas grandes maneiras. Existe uma terceira também, que é informação. Então, por exemplo, essa live aqui, nesse momento a gente está com 12 pessoas. Essas 12 pessoas que estão aqui, agora 13, essas 13 pessoas, elas querem informação. Então é isso que eu posto aqui nas minhas redes sociais, como fechar mais contratos de TI. É isso. Então, basicamente são 3. Só que nem sempre, quando a pessoa abre ali o Instagram ou qualquer rede social, ela já tá abrindo, falando assim, cara, deixa eu abrir um Instagram aqui que eu vou aprender como fechar contrato de TI. Não. Às vezes a pessoa abre o Instagram e ela tá navegando lá, tá vendo outras coisas. E passa um anúncio para essa pessoa. Esse anúncio é seu, né? É o anúncio que você vai fazer. Essa comunicação, ela tem que ela tem que mexer, certo? Com o comportamento dessa pessoa, que ela tá só ali relaxando, e ela tem que chamar a atenção. Então, a comunicação ela precisa ser adaptada de acordo com o comportamento da pessoa. O que seria uma comunicação que chamasse a atenção? Passasse no feed algo que a pessoa queira. O que as pessoas querem? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. A sua empresa, ela vende uma solução de TI. Essa solução, quem compra, normalmente essa pessoa que compra, ela está passando por uma dificuldade, ela compra a sua solução e ela resolve a dificuldade dela. Né? Então, é um problema, tá bom? Basicamente, a maioria das vendas em TI são feitas em cima de problemas, tá? Mas tem venda também feita em cima de desejos, de sonhos, tá bom? Tem também. E não negligencia isso. Por exemplo, o que é uma venda em cima de desejo? Imagina só, uma empresa, certo? Que tem cliente que está vendendo, que está operando, e aí os donos da empresa, eles querem montar um aplicativo para atender os clientes dele, certo? Isso é um desejo dos donos, não é uma dor, né? E aí, você, por exemplo, passa uma comunicação dizendo, olha, somos empresas de desenvolvimento, montamos aplicativos em 3 meses, por exemplo. Certo? Clique aqui para saber como, por exemplo. Entendeu? Então, a pessoa, ela está navegando ali na rede social, passa um anúncio, ela fala, caramba, o anúncio do aplicativo, realmente, eu estou já querendo isso há muito tempo. Ela clica, deixa o contato e ela continua navegando, continua a vida dela. E esse contato cai para você, tá? Então, o que acontece? A sua comunicação ela tem que ser adaptada para o perfil das pessoas. O perfil, o comportamento das pessoas dentro das redes sociais é um comportamento assim, ou de entretenimento, né? Ou de conexão com outras pessoas, ou de informação, tá? Então, esse anúncio, você tem que pegar, a sua comunicação tem que ser algo que seja atrativo para a pessoa, mas que a pessoa não pare de fazer o que está fazendo. Entendeu? Por quê? Porque ali ela tá com a cabeça em outro lugar. Ela não abriu a rede social pensando, vou prospectar aqui, ou vou resolver aquele meu problema aqui, vou resolver meu aplicativo que já está há um tempão no papel. Não vai fazer isso, tá? Então, esse é o comportamento. LinkedIn.
LinkedIn também é muito parecido, né? No LinkedIn, o que a pessoa? A pessoa às vezes ela entra, aí ela já está pensando um pouco mais em trabalho. Por exemplo, um gestor de TI ele vai querer às vezes ver um artigo, vai querer ver um feed, um comentário de outras pessoas da área, sabe? Talvez vai querer se conectar. E aí você pode ter artigos com aparência mais profissional, entendeu? E aí esse artigo passa no feed também, falando, olha, sua empresa precisa desenvolver um aplicativo rápido, rápido com garantia de entrega dentro do prazo. Clique aqui porque somos a empresa que fazemos aplicativo, por exemplo. E aí ele clica lá e deixa o contato. Tá bom? Google. Como é no Google? No Google, a pessoa, ela tá, de repente, ela tá vivendo a vida dela, ela tá lá no escritório, né, o cliente, e o cliente fala assim, poxa, cara, tem que resolver esse negócio de aplicativo. Já deu, já. Tipo assim, a dor explodiu, já deu. Ah, não, deixa eu abrir o Google aqui. E ele vai no Google e digita empresa de desenvolvimento de aplicativo no Rio de Janeiro. Por exemplo, ele digita isso, certo? E aí vai aparecer as empresas e aparece um anúncio seu lá, certo? Quando ela vê esse anúncio, ela vai falar, ah, beleza, eu quero isso. Ela vai clicar, vai cair no seu site e esse tem que ser um contato mais rápido. Por quê? Porque a pessoa, ela já está pronta, ela já está querendo aquilo. Então, qual é a diferença de um para outro? Quando você faz um post na rede social, você tem que pegar leve, você tem que oferecer algo que seja atrativo para a pessoa. Ah, entre em contato aqui, porque um dos nossos consultores vai entrar em contato com você para fazer um diagnóstico ou para fazer uma análise gratuita. Isso nas outras redes. No Google, não. Olha, clique aqui que telefonamos para você já. Sabe? Que telefonamos para você dentro de 1 hora. Já é direto, já é venda, cara, porque é o comportamento da pessoa, ela já está querendo comprar, entendeu? No Google. E nas outras redes, não. Nas outras redes você tem que pegar, você tem que oferecer algo que ela queira. É igual dentro do supermercado. Você vai lá, eles te oferecem um pedacinho do queijo, você prova o queijo, gosta, e eles falam, senhor, então vamos lá, compra aqui o queijo inteiro. Entendeu? Isso são nas outras redes sociais. Então você dá só uma pequena amostra. Você fala o que ele pode ter. Olha, tem uma consultoria. E olha só, se ele não quiser a consultoria gratuita, você acha que ele vai querer comprar depois? Não vai, né? Então, você já começa a filtrar quem são os leads qualificados. No Google, quem chega lá no Google seria basicamente, eu estou aqui em casa e falo assim, vamos tomar um vinho e queijos? Vamos, vai lá comprar o queijo, né? A mulher manda. E aí eu desço, vou lá no mercado, já vou na seção de queijo, vou lá pegar. Ou seja, o comportamento é diferente, tá bom? Então você tem que trabalhar com isso. Então, primeiro, agora, você está vendo que quando você faz essa comunicação nessas redes sociais, certo? Quando a pessoa responde a uma comunicação sua, ela já tem o problema, certo? Ela já tem um problema e ela entrou em contato com você porque ela quer alguma coisa, ela quer uma solução, seja no Google ou seja no Instagram. Reparou isso? E aí, você lembra do início da live que eu comentei que que o importante é você achar leads qualificados? E o que são leads qualificados? Que são contatos que têm um problema, sabe? Que é um problema, né? Não é qualquer problema, é um problema que você resolve e que ele sabe que você resolve. Então você faz isso, você já encontra leads qualificados, tá bom? É muito melhor, né? É muito melhor, porque é isso, porque aí você já vai marcar uma reunião e aí vai seguir uma conversa de vendas. Então é isso que você precisa atingir. Então essa é uma maneira. Outra maneira. Então, a primeira aqui eu falei sobre anúncios. Então, técnica, né? Qual a técnica para prospectar novos negócios? Primeira técnica, fazendo anúncios. Tá? Escolhe suas redes sociais e faça seus anúncios. Tá? Segunda técnica, você pode se associar a outras empresas. Por que isso é bom? Às vezes você é muito bom em uma solução, certo? E aí você precisa complementar. Às vezes você é muito bom em desenvolvimento e você precisa de um complemento de infra. Às vezes você é muito bom em infra, mas você não tem conhecimento de desenvolvimento. Às vezes você atende um segmento de cliente, por exemplo, atendo escritórios de advocacia, certo? Você pode fazer uma parceria com, por exemplo, uma empresa que vende sistemas de escritório de advocacia, tá bom? Então tá, parcerias é muito útil. Por quê? Porque quando você forma uma parceria, o que você faz? Você pega os clientes que você já atende, certo? Você vê uma solução complementar daquela solução que você não vende, né?
uma solução complementar à que você vende. Então você busca uma solução que você não vende, certo? Busca um parceiro dentro desse mesmo segmento e fecha parceria, tá bom? E aí, com um parceiro, o objetivo é que você possa indicar um cliente seu da sua carteira e o parceiro indique um dele, certo? E aí não é só indicar, não é só chegar e passar o contato. Chega, parceiro, tá aqui, ó. João das Couves, telefone 222222, e-mail joão@couves. Não, não é isso. É você fazer diferente. Você ligar para o seu contato e falar, olha, vocês estão precisando de um sistema melhor? Quer ver um workshop de como ter um sistema mais moderno jurídico? Aí o João fala, olha, quero. Aí você fala, então tá bom, vou agendar aqui com um parceiro para levar aí. Você agenda e leva o parceiro, tá bom? Faça isso primeiro, porque os parceiros eles não estão acostumados. Então quando você faz isso primeiro, você está meio que doutrinando, meio não, você está doutrinando como que vai ser essa relação, tá bom? E aí você diz, olha, eu vou fazer aqui com você, depois você faz um comigo. E aí você leva o seu parceiro, tá bom? Outra coisa, a vantagem de você ligar é que você vai falar com o João lá das Couves, e aí você fala, João, tem aqui um software que é um sistema mais moderno e tal, e o João fala, não, não quero não. Você fala, tá bom, desliga. Ou seja, você não passa um lead frio. Se o João, você já faz o filtro, se o João ele tem intenção, você já marca com o João e leva o seu parceiro. Se ele não tem, acabou. Você não estressa nem seu cliente, certo? E nem faz seu parceiro trabalhar à toa. Entendeu? Então você já faz uma qualificação. E olha como é que o lead está quente. Olha só, na hora que o João ele diz que sim, que ele quer isso, ou seja, ele tem um problema e ele sabe que está vindo um parceiro que tem uma solução, né? Tem uma possibilidade de melhoria. Então parcerias funcionam muito bem. Tá? Outra técnica, vamos lá. Próxima técnica, parcerias com fabricante. Cara, eu tenho um amigo lá no meu canal do YouTube, desculpa, bota lá, entrevista com Carlos Felipe, tá bom? O Carlos Felipe, ele tem uma empresa de segurança da informação aqui no Rio de Janeiro e ele representa algumas soluções, tá? Só que quando ele começou, eu lembro muito bem a história dele, lá na entrevista ele conta. Eu não vou repetir aqui, até porque a gente não tem tempo para isso, mas você vai ver lá a história dele. E ele era técnico, não tinha nenhuma experiência com vendas, certo? Ele saiu, né, da empresa que ele estava trabalhando, ele foi desligado. E aí, um amigo que eu tenho, ele tinha uma empresa de segurança, e aí eu fiz a ponte, né, apresentei o Carlos Felipe para esse amigo meu. O Carlos Felipe começou a trabalhar com ele, já entrou também lá na empresa lá. Enfim, tá a história dele lá, né? Depois você vê. E aí, o Carlos Felipe ele não tinha expertise nenhuma na área comercial. Ele era técnico, consultor de segurança, tá? E aí ele começou a pegar a área de pré-vendas. O que aconteceu? Ele ficou um ano, um pouco nessa outra empresa, e ele abriu a sua própria empresa. Por quê? Porque ele, como pré-venda, ele falava muito com o fabricante. E aí, dois fabricantes que ele trabalhava. Um se chama Varones, tá? E outro se chama Senha Segura, que tá lá, tá no vídeo lá. Eu não tô expondo ninguém, você viu o vídeo lá. E o que ele fez? Ele, como pré-venda, ele já trabalhava lá, certo? O que acontece? E ele não estava como funcionário não, tá? Ele estava lá nessa empresa já como parceiro e tal. Enfim, e aí essa empresa acabou que não foi para frente e ele virou para os fabricantes falando assim, olha, cara, eu vou fazer o seguinte, vou abrir minha empresa. E os fabricantes falaram, tá bom, abre aí. Ele abriu a dele. Isso foi no final de 2017, no início de 2018. Foi isso. E aí, no início, acho que foi no início de 2018, ele abriu a empresa dele e ele já tinha conhecimento como pré-venda dos fabricantes, tá? O que aconteceu? Ele falou assim, olha, como é que eu me cadastro para virar um revendedor? Ele já sabe, né? Na verdade, ele já sabia. Mas ele se cadastrou. Como é que você se cadastra? Você vai no site do fabricante, todo site lá tem partner, né? Ou área de parceria. Você vai e faz um cadastro no fabricante que você quer, tá? E aí, cara, o que aconteceu? Ele fez um cadastro e tal. Só que o fabricante, ele não vai chegar e vai passar um caminhão de leads. Ele vai primeiro, é o dele que está na reta, sabe? Então ele vai primeiro passar vai passar 2 leads e ele vai ver como que o parceiro se comporta. Então se você está na posição de parceiro, você pode sim se associar a um fabricante, tá? Esse fabricante, ele vai testar. E aí, o que aconteceu no caso do Carlos Felipe? Ele mandou 2 leads, o Carlos foi lá, visitou, e depois ele reportava
para quem enviou o lead para ele, qual era o status do negócio. Tá bom? E aí, o que aconteceu? Quando ele faz esse reporte, o fabricante ele começa a sentir mais segurança. Fala, pô, esse cara é firme, né? A gente passou aqui 2 leads, ele visitou, ligou para os 2, marcou, agora ele tá me ligando aqui para me dar o feedback, como é que foi e tal. Fala, pô, esse cara é legal. Deixa eu passar mais alguns. E aí passa. E aí o Carlos vai, visita, liga e tal, e retorna. E tipo, é como se ele prestasse conta, tá? Agora, todo empresário quer prestar conta? Talvez não, né? Talvez não, mas tem uma vantagem. Sabe quanto o Carlos faturou no ano de 2019? Foram mais de 4 milhões de reais numa empresa de uma pessoa só. O fabricante, cara, ele no Rio de Janeiro tá voando nessa solução. Nas 2 soluções que ele trabalha, né? Por quê? Porque os 2 fabricantes confiam nele. Ele fez um evento numa churrascaria aqui no Rio de Janeiro que ele botou, sem brincadeira, mais de 60 clientes lá no evento. Entendeu? E ele me chamou. E aí eu fui lá para ajudar ele, sabe? E falei lá com os clientes, ajudei, foi bem bacana. Ele botou 60 clientes. Por quê? O que acontece? O cliente ele vai no site do fabricante e ele quer baixar um trial. Quando baixa um trial, ele tem que deixar o quê? O e-mail, né? O fabricante ele pega um e-mail e fala, o cara baixou o trial, vai lá. Só que ele só chegou nesse resultado porque ele estava batendo as oportunidades com o fabricante. O que é bater oportunidade? Eu falo, olha, nessa semana, tem os leads aqui da semana passada que eu já visitei, chegaram os novos dessa semana e toda uma vez por semana ele liga, né, pro responsável do fabricante e fala tudo o que está acontecendo. Cara, pensa só, o funcionário que trabalha lá no fabricante, ele tem a meta dele. Ele tem que fechar a venda, entendeu? Ele tem lá o território lá que ele tem que vender. Se ele, como fabricante, recebe vários leads, ele não tem braço para atender todo mundo, o que ele faz? Ele vai dar para os parceiros. Agora, se um parceiro pegou e tá nem aí, tá desdenhando, cara, ele fala, esse cara não quer trabalhar. Eu não vou ficar passando meus leads, é o meu número, depois eu sou mandado embora. E ele vai se aproximar com quem quer trabalhar. Então, eu espero que você entenda que fazer parceria com o fabricante é muito fácil. Porque ninguém quer trabalhar. Ninguém quer ter essa proximidade. Sabe, as pessoas falam, mas o cara tá me pressionando. É, meu amigo, mas ele tá te passando lead. Não é a obrigação dele passar, não. Tem gente que acha que é obrigação. E não é. Certo? Não é, porque ele tem o número dele. Ele não tá chegando e passando de qualquer jeito lá o lead porque tem que passar, não. Ele tem que fechar o número dele, tá bom? O número de vendas, né? O número de faturamento, tá? Então, parceria com o fabricante é muito bom. É muito bom, cara. Vai te dar também uma enxurrada de leads e leads quentes, sabe? Prospecção que você pode... prospecção que você já recebe um lead qualificado. Por quê? Porque se o cara baixa um trial, ele quer testar alguma coisa, é sinal que ele tem algum problema, né? Tá bom? Então, beleza. Outra maneira de prospectar. Seguinte, você pode fazer eventos. Esses eventos você pode fazer café da manhã, tá certo? E, não sei, almoço de repente é mais caro. Mas você pode fazer alguns eventos, café da manhã, e você pode convidar clientes para ir num café da manhã, tá? Da sua empresa. Você pega pega um bistrô, pega uma cafeteria, algo que tem um espaço que você possa pegar, e aí você começa a convidar vários clientes. Aí, aquela estratégia de você pegar uma lista fria, vale a pena. Por quê? Porque você vai pegar contatos que não querem ser, que muitas vezes não estão acostumados a receber várias prospecções, tá? Você vai fazer um convite, só que não pode ser qualquer café da manhã. Não pode ser um café da manhã, vem comer comigo. Não, tem que ter um tema. O tema tem que ser o problema que você resolve. Por exemplo, se você é desenvolvedor, qual é o problema que você resolve? No exemplo de aplicativo, que eu já falei nesse vídeo. É o seguinte, pessoas que querem fazer aplicativo, sabe? E estão com um aplicativo no papel já há muito tempo, certo? Então você vai fazer um convite falando, olha, vem tomar um café da manhã e tal, da minha empresa perrine.com, certo? Que fazemos aplicativos, e a gente também nesse café vai falar como que a gente faz aplicativos em 2 meses só, em uma velocidade a jato, por exemplo, tá bom? Tem que ter um tema central. Se você trabalha com infra, o que você resolve com infra, certo? O que é? É o usuário reclamando, o usuário insatisfeito, não sei, se você trabalha com suporte, né? Usuário insatisfeito,
usuário falando que o computador não funciona e tal. Então o que você vai fazer? O tema central é, olha, como deixar a TI funcionando perfeitamente, com os computadores rápidos e com todo mundo, sem problemas, por exemplo. Tá? E mesmo que tenha problema, o problema seja resolvido em 30 minutos. Por exemplo, esse é o tema central, tá bom? E aí você pode fazer café da manhã. O café da manhã é bom porque tem uma vantagem, né? A pessoa vai querer ir para fazer um networking, ela provavelmente vai ver outras pessoas de outras empresas, tá? E aí vai ter uma sessão lá de networking, você vai, faz o café e você apresenta, tá? A sua solução, mas focado no problema. Você explica um pouco mais do problema, você fala, olha, vocês têm esse problema aqui, esse problema acontece por conta disso. Aí você fala mais do problema e depois você fala, olha, se você quiser resolver, depois eu vou deixar meu cartão aqui, é só você mandar um e-mail e eu visito sua empresa. Tá? Você não vai vender no evento, tá bom? Outra estratégia, próxima, técnica para prospectar novos negócios. Próxima técnica é fazer webinário. Cara, olha só que legal. Você pode subir um anúncio, certo? E esse anúncio vai ser para um evento. Eu gosto, cara, o webinário dá para você fazer sem brincadeira, em 7 dias. 5 dias até, se você tiver um pouco mais de experiência. Mas se você está começando, em 7 dias você faz. O que é isso? Eu crio um anúncio, vamos dizer, vou fazer uma aula, empresa de suporte, ou de infra, vai. Eu faço uma aula e eu falo assim, olha, como resolver, como deixar os computadores dos funcionários da empresa rápidos, certo? E resolver qualquer tipo de problema em 30 minutos ou menos. Tá? Por exemplo, esse é o título. Aí você faz um anúncio disso e fala, clica aqui e se inscreva. Aí a pessoa clica, cai numa página, né? Essa página ela deixa lá o nome dela, o contato, o nome da empresa. Você pega esse contato, certo? Pegou o contato e aí você já manda o link do webinário, que vai ser no YouTube. Abre um PowerPoint, tá bom? Chega lá no dia marcado, na hora marcada, você abre o PowerPoint e você começa a falar. Oi, gente, prazer, olha, muito obrigado aqui pela presença. Eu fiz isso para a Algar. Quem conhece aqui a Algar Telecom? A Algar Telecom, ela está entrando mais forte na área de cloud computer. E o que ela fez? Ela tem uma cloud própria, certo? E no início do ano, em janeiro desse ano, ela me contratou para fazer um treinamento para 400 vendedores do Brasil inteiro, tá? E aí eu fiz lá o treinamento e tal. E uma das coisas, no final, foi que a área de cloud, eles fazem um webinário. Sabe, eu sigo aqui o Instagram da Algar e eles fazem um webinário toda semana. E aí eles pediram, Ronald, você faz um? Eu falei, claro, faço sim. E aí a gente fez. Então saiu minha foto lá no feed da Algar, eles anunciaram e tal. E chegou no webinário e tava uma porção de gente. Eu acho que estavam, sei lá, 70 pessoas, 80 pessoas. Tá? E aí eu fiz lá o webinário e tal. E no final do webinário, o que eu fiz no webinário? Eu só falei de oportunidades para cloud. Entendeu? O que eu fiz? No webinar, ele foi totalmente apresentado assim, ó. Eu perguntei primeiro, qual é o perfil? Quem entrou era cliente final. Eu falei, tá bom, peguei 4 temas centrais e falei, olha, primeiro tema central, desenvolvimento, área de desenvolvimento. Então eu falei, às vezes você precisa ter um servidor bom, tal, você pode levar isso para cloud e pagar mais barato. Você pode passar os seus desenvolvedores a desenvolver lá, tá bom? Nos servidores da cloud. Primeiro, peguei uma área. Outra área, backup. Sabe, DR, Disaster Recovery. Falei também dessa área, você não tem backup e tal. Beleza. Outra área, falei de expansão de data center. Falei, olha, às vezes você tem um data center aqui e tal, mas você quer expandir, é possível você criar uma VPN, um link privado com essa cloud, e aí você tem um ambiente único, centralizado e tal. Falei isso, expansão de data center, e falei de ambiente de produção apartado. Falei, também é possível. Ou seja, eu só falei, sabe? Então eu falei dos problemas que as empresas têm, peguei 4 vertentes, essa foi o tema central da apresentação, e quando chegou no final, eu falei, e agora, pessoal, tem um link aqui, você clica nesse link, vai abrir essa página aqui, tem um formulário, quem quiser receber um consultor para poder conversar sobre a sua empresa, vai e deixa o formulário aí e tal. Então é isso que você vai fazer, tá bom? Faz isso. Beleza? Tá, então essa é outra maneira para prospectar. Ah, Ronald, eu posso prospectar de forma manual? Pode, claro, nada te impede. Você pode, por exemplo, abrir o LinkedIn, certo? Fazer um filtro lá. Na hora que você clica na lupa, clicou na lupa, ele bota lá, abre todos os filtros. Você pode botar todos. Você escolhe a região da sua cidade, por exemplo, se você quer atender na sua região da sua cidade. Você bota lá a região e depois você escolhe setores da empresa,
tamanho de... Não, tamanho não. Você escolhe setores, tamanho você faz no pago, tá? Então você escolhe setores da empresa no gratuito. E aí você bota lá cargos. E aí você dá o cargo lá e ele lista. Você se conecta com o cargo e aí eu aconselho você nunca vender de cara. Então você manda uma mensagem do tipo: oi fulano, solicito conexão para troca de experiência. Pum, envia. A pessoa aceitou, depois você faz uma prospecção. E aí você fala do problema, sabe? Que ela pode ter e que você resolve. Se ela não tiver o problema, beleza. Aí você... aí não tem mais... Você não precisa seguir para uma reunião, entendeu? Agora, se ela tiver um lead quente, entendeu? E é tudo isso que você precisa. Então, essas aqui são algumas técnicas de prospecção, tá bom? E, obviamente, você pode trabalhar com a lista também. Agora, a lista, você vai receber muito não, né? Quem gosta de receber não? Fala não para uma criança aí para você ver. Ninguém gosta, né? Bom, é isso, gente. A live tá batendo aqui, avisou 1 minuto e 8. Cara, recapitulando então, eu falei várias técnicas, como você usar o LinkedIn, depois você volta esse vídeo aqui, como usar o LinkedIn, como usar as redes sociais, o Google, o Instagram, falei como fazer parcerias, falei técnica de você pode fazer webinário, falei do seu objetivo, que é conseguir lead quente, eu expliquei da importância de prospectar de forma profissional. Por quê? Porque todas as empresas estão fazendo, é como um barquinho que você tem um motor lá, mas você não está vendo, então você tem a possibilidade de ligar o seu motor e direcionar para onde você quer ir, tá? Eu falei disso. Ó, o Ronald perguntou como fazer no LinkedIn quando entro em contatos que não estão listados nem e-mail, nem telefone prospectado. Não, você vai mandar uma mensagem inbox, é uma mensagem direta, tá? Meu xará Ronald Perdigão. Você vai mandar uma mensagem inbox e aí você vai conversar direto com a pessoa, tá? Mas você só manda a mensagem depois que ela aceita ser seu contato, tá bom? E ó, gente, o objetivo da live era técnica para prospecção e eu apresentei várias técnicas aqui. Espero que você pegue uma, espero que você aplique e se aplicar e funcionar, me manda uma mensagem. Um abraço!